quero colocar para vocês aqui uma nota que eu peguei por aqui, que fala justamente isso. A Rússia diz que a apreensão de petroleiro pelos Estados Unidos viola a lei marítima. Então, o Ministério dos Transportes do país disse que contato com a embarcação foi perdido após a abordagem americana perto da Islândia. O legislador russo chamou a ação de pirataria total. Então, só para vocês entenderem, esse petroleiro russo, ele era ligado à Venezuela, tá? Então, ele estaria levando aqui, só para a gente entender, ele foi pelo Atlântico, então não foi no Mar do Caribe, só para a gente se situar no mapa mundi. Então, as forças navais americanas abordaram essa embarcação perto da Islândia, ou seja, ali já na Europa, ali no norte europeu, porque ele estava fazendo a exportação do petróleo venezuelano para a Rússia. Então, estava fazendo justamente esse caminho. Então, assim, é extremamente sério o que aconteceu. De acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982, a liberdade da navegação aplica-se em alto mar e nenhum Estado tem o direito de usar a força contra as embarcações devidamente registradas nas jurisdições de outros Estados, afirmou o Ministério em um comunicado. E como eu falei para vocês, é o seguinte... eles estão chamando os Estados Unidos de piratas, claro, né? Mas principalmente a gente lembrar daquilo que eu falei aqui no comecinho. Cada embarcação é um pedacinho do seu país em alto mar. Então isso já diz muito. A gente pensando dessa maneira, a gente já entende o porquê que não se pode interceptar sem nenhuma justificativa uma embarcação, tá? Então é simples. Em questão de pirataria, o Reino Unido tem muita prática. Pois é, né? O Reino Unido que, inclusive, perdeu uma mega de uma oportunidade de ficar na deles, né? Cara, eles perdem umas oportunidades assim, fera. A Deise aqui, boa noite de Petrópolis, boa noite, Deise, minha querida. Gente, vamos lá, através do superchat e dos super stickers, bora lá contribuir para a nossa live, ainda faltam R$98 para a nossa meta. E eu vou aqui cumprir o pedido da Miriam, que falou sobre a rede de pizzaria Domino's dos Estados Unidos, que deu um alerta, que algo estava sendo armado, porque pediram muitas pizzas na noite anterior da invasão à Venezuela. Eu tenho essa notícia aqui, eu tinha separado, inclusive, mas assim, a gente falou de tanta coisa desses dias aqui, ó, teoria da pizza, que eles chamam. Quando aumenta o volume de pizzas durante a noite, perto do Pentágono, ali eles já falam que é porque vai acontecer alguma coisa, porque o pessoal tá de plantão, né? E aqui, ó, uma teoria curiosa que circula nas redes sociais, liga picos de pedido de pizzas próximos ao Pentágono em Washington à iminência de grandes eventos geopolíticos. Chama-se Pentagon Pizza Index. A ideia sugere que aumentos súbitos nas entregas de pizza na região podem coincidir com a preparação para crises internacionais, como o recente ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Então, aqui, os internautas monitoram dados de restaurantes próximos ao Pentágono e à CIA e, após o ataque à Venezuela, os usuários notaram nas primeiras horas de 3 de janeiro um aumento no tráfego de pedidos de pizza nas imediações do Departamento de Defesa. Então, aliás, após o ataque, não, né? Antes do ataque, seria aqui. Uma publicação informou que os pedidos na Papa John's mais próxima estavam 770% maiores que o usual. Demais, né, gente? Super inteligente eles terem reparado nisso. A ideia circula há décadas e já foi citada em eventos como a invasão americana à Granada em 1983. Olha o tempo, faz mais de 40 anos que eles têm essa teoria bacana, né? A gente entender como que eles analisam isso. Bom, dados esses fatos, vamos continuar aqui vendo as últimas patifaria aqui do Donald Trump, tá? Lembrando, os guarda-costas do Maduro que foram mortos de forma fria no momento do sequestro de Nicolás Maduro, foi decretado por conta disso um luto. América Latina y el mundo, la señal de Telesur en este minuto se genera justamente desde el oriente del país, consternada toda Cuba ante lo acontecido
En la jornada de ayer en la República Bolivariana de Venezuela, decretado duelo nacional en el país ante la caída de los 32 cubanos justamente en suelo venezolano, cumpliendo justamente su deber de, en este caso, proteger al presidente Nicolás Maduro. Então foi exatamente o guarda-costas, né? Os guarda-costas mortos, eles eram cubanos. Então Cuba decretou aí um luto oficial por conta disso. Bom, a presidente interina na Venezuela afirmou que não há guerra com os Estados Unidos, porque eles foram agredidos, né? É aquela velha história, não existe uma guerra entre Palestina e Israel a partir do momento que quem agrediu Israel, eles falam que foi o Hamas, aquele negócio do 7 de outubro, mas os bombardeios incessantes à Palestina, a gente sabe que foram promovidos por Israel. Então ela falou exatamente isso. Ela adotou um tom, né, de cooperação pela paz com Donald Trump e sinalizou a permanência no poder, exigindo a liberdade de Nicolás Maduro e sua esposa, Cília Flores. Aí ela diz o seguinte: aqui não há guerra porque nós não estamos em guerra, nós somos um povo e um país de paz, que fomos agredidos e fomos atacados. Todo o povo da Venezuela, em união nacional, vamos todos nos manter firmes de pé e, sobretudo, trabalhando por nosso futuro e trabalhando por defender a nossa história e a nossa dignidade, afirma Delcy, tá? E aqui também o que a gente pode falar com relação a isso são quais serão os próximos passos. Então, já que o presidente Nicolás Maduro, a gente quer saber, né? Tá. O famoso tá, e daí? Foi preso, passou audiência, blá, 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 e aí, né? A gente quer saber. Bom, aqui tem uma... Eu trago bastante coisa do Metrópolis, tá, gente? Não é que eu só pago a pau do Metrópolis, não, que eles são rápidos, tá? E aqui, quando eu tenho que trazer as coisas para vocês, o Metrópolis acaba me ajudando. É um fato. Aqui tem os passos. Vamos ver. A trajetória de Nicolás Maduro após ser capturado pelos Estados Unidos deixa de ser moldada pelo discurso político e passa a depender de um complexo percurso jurídico. Então que ele fala aqui é o seguinte, tá? Deixa de ser um discurso político e passa a ser um percurso jurídico. Vamos lá, bora. Levado a Nova York, o chavista enfrenta um processo penal federal que reúne acusações de narcoterrorismo, disputas por imunidades de chefe de Estado e questionamentos sobre o limite do direito internacional. Então, o caso se desenrola no Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova York, o mesmo que já julgou grandes figuras do crime organizado internacional. Então, aqui... Maduro já foi formalmente indiciado pela corte por crimes como conspiração para a prática de narcoterrorismo, conspiração para a importação de cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos. Quero ver provar, né? A acusação contra Maduro já foi formalizada por um júri especial que entendeu existir base para o processo. E na audiência inicial, como a gente falou aqui, ele se declarou inocente. Agora, a defesa pode apresentar pedidos à justiça para questionar aspectos legais do caso antes do julgamento principal. Nessa terça-feira, o republicano recuou sobre a acusação de que Maduro chefia uma organização criminosa de tráfico intitulada Cartel de los Soles, que, na verdade, é uma expressão e não um cartel, como a gente comentou aqui. Caso essas contestações sejam rejeitadas, o processo segue para julgamento com produção de provas, oitiva de testemunhas e decisão final do júri, que precisa ser unânime e baseada em padrão de prova, além de qualquer dúvida razoável. Vamos lá. Então, aqui, se condenado, Maduro poderá enfrentar uma das molduras penais mais severas do direito norte-americano. As acusações relacionadas, que é do tráfico internacional de drogas, admitem penas que podem variar de décadas de prisão até a prisão perpétua, e ele vai ter que cumprir a prisão em território americano, tá? Acho que o mais sério aqui para a gente entender é essa parte, tá? Vai ter que ficar muito bem comprovado através de um conjunto probatório forte e através das testemunhas que ele realmente tem envolvimento com o narcotráfico, né? Quero ver, mas a gente precisa entender qual é a trajetória das coisas. Então, ele vai passar, gente, por um processo criminal, assim como existe aqui no Brasil, tá? Ele vai passar por um processo criminal nos Estados Unidos. É basicamente isso, um processo...
Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro no nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!